Fala gurizada, tudo bom com vocês? Aqui é Rafael Ritter, canal Drone Modelismo, e eu não sei se alguém aí que acompanha o Drone Modelismo há tempo suficiente se lembra dos resumões. Era uma espécie de semanário de notícias, na verdade um resumo com as minhas opiniões, geralmente condenáveis e politicamente incorretas, sobre diversos fatos que marcaram a semana ou mês, ou seja, o período que tenha passado desde a última edição. You guys all want GoPro to make a quadcopter? Oh, come on, do you guys want GoPro to make a quadcopter? Em 15 de julho de 2017 foi pro ar o resumão número 13, que foi o último. Eu parei de fazer esses vídeos por causa do trabalho que dava, era absurdamente desproporcional em relação ao retorno que eles davam. Mas as coisas mudam, o canal cresceu, hoje tem um público muito maior, e é por causa disso aí, e também por ser um vendido que só faz o que vocês gostam, que eu resolvi 2 anos e pouco depois fazer uma nova edição do resumão, dessa vez rebatizado para Dronecast, porque eu registrei um domínio com esse nome em agosto de 2017, nunca usei para nada, só gastei dinheiro com anuidade e chegou a hora dele servir para alguma coisa. Por isso e também porque o podcast é meu e f***se. E eu queria começar então essa primeira edição do Dronecast colocando um ponto final nessa história de peso máximo de decolagem do Mavic Mini. Puta assunto chato que eu já não aguento mais. O drone modelismo, como você sabe, é um veículo sério, a gente sempre conversa com todas as partes envolvidas e a versão do DCEA, né, vocês já conhecem. Eu publiquei aqui em primeira mão e inclusive aquele vídeo serviu de fonte para algumas outras publicações igualmente sérias sobre o tema. Mas não sei se vocês chegaram a ouvir a versão da DJI dessa história. Eu entrei em contato com eles e vou tentar resumir para vocês o que eles me responderam. E como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, tá aí a resposta deles. E por falar em DJI, né, todo mundo xingando o DCEA por causa desse negócio aí, reclamando que aqui no Brasil tudo é feito para complicar e blá blá blá, mas vocês por acaso estão sabendo que agora lá no Reino Unido, quem quiser pilotar drone vai ter que fazer uma prova também? Pois é. Primeiro, na real, tem que pagar uma taxa de cerca de R$50 e depois passar por uma prova online, para só depois vocês poderem se auto-intitular piloto dessas merda. Eu só quero saber se nesse caso aí, aquele papo de o que eles fazem lá fora não importa pra nós, igual foi com o lance do Mavic Mini, que segue voando sem necessidade de registro aí mundo afora, vai seguir valendo aqui. Ou se dessa vez o papo vai mudar pra o Brasil não tem problema nenhum em seguir o exemplo do que tem sido feito em outros países. Vamos lá, né, pessoal? Eu sou cidadão de bem, sigo as normas, pago os meus impostos, mas eu ainda tenho direito à opinião. E como você sabe, eu sou um entusiasta dos patinetes elétricos. Eu tenho um modelo de 800 watts, bem adequado ao meu tamanho e peso, e é claro que isso só aflorou em mim depois que a tecnologia se popularizou e ganhou a mídia e as ruas através das empresas de aluguel, como a Bird, a Lime e a Green. E é claro que a indústria tradicional não ia deixar isso barato, né? Porque onde existem interesses, existem pesquisadores de universidades dispostos a apresentar as conclusões mais loucas a respeito do que quer que seja. E o que bombou na última semana foi justamente uma notícia sobre pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte que afirmaram que as emissões de gás carbônico para fabricar, enviar, carregar e transportar os patinetes poluem mais do que outros tipos de veículos, como carros, ônibus e motos. E aí eu me pergunto, será que alguém realmente acredita nisso aí? Será que ninguém se dá conta que carros, ônibus e motos também precisam ser fabricados, enviados, carregados e transportados? E é por isso, minha gente, que eu não consigo levar a vida tão a sério. O mundo virou a casa da mãe Joana e se o cara decide levar tudo a sério e tentar ser 100% correto, cedo ou tarde acaba surtando e descarregando uma metralhadora dentro de um cinema de uma escola. Mas chega de falar de mobilidade urbana e vamos voltar para a aviação. E atenção para essa notícia, porque instalaram no Brasil a primeira torre de controle de aeródromo remota. Sabe aquela torre bem alta e cheia de janelas que tem em todos os aeroportos, onde os controladores de tráfego aéreo podiam acompanhar o espaço aéreo e ainda por cima pegar um solzinho? Pois é, no aeródromo de Santa Cruz, no Rio, ela foi substituída por um sofisticado sistema composto por 16 câmeras e 14 monitores de altíssima definição instalados numa sala escura, onde eles vão poder continuar fazendo basicamente a mesma coisa que já faziam antes, só que agora com FPV. E segundo o Major Brigadeiro Engenheiro Fernando César Pereira Santos, o sistema aumenta significativamente a consciência situacional do controlador de tráfego aéreo. Sério, pessoal? E aquele papo da RBAC N94 de que a operação através de telas reduz significativamente a consciência situacional do piloto. Como é que fica? Inclusive vale citar que 2 dessas 16 câmeras da torre remota contam com um sistema chamado pan e tilt, ou seja, podem ser viradas para os lados e para cima e para baixo, coisa que os aeromodelistas já instalam em seus aeromodelos há cerca de uma década. A diferença é que nesse caso aí, segundo a opinião deles, parece ser melhor que acompanhar os aviões a olho nu, enquanto no caso dos aeromodelos, ainda segundo eles, basicamente não muda nada. E agora olha só que oportunidade para os reclamões de plantão.
a ANAC resolveu abrir consulta pública para rever as regras de uso de drones no Brasil. E não sei porque todas as manchetes enfatizam isso, né? Porque é óbvio que é no Brasil, até porque fora do Brasil a ANAC não apita nada. Segundo o site da Agência Brasil, na última terça-feira, dia 5, a agência reguladora abriu consulta pública para colher sugestões e propostas da sociedade para mudanças na legislação atual, em vigência há mais de 2 anos, e serão recebidos até 5 de fevereiro de 2020. Brincadeiras à parte, é uma bela oportunidade para enviar ponderações e sugestões com o intuito de aprimorar as regras. Não se esqueçam também de opinar bastante sobre aquele lance lá da prova no Reino Unido e também de perguntar por que os controladores de tráfego aéreo podem fazer FPV e a gente não. Pronto, falei. E uma rede de farmácias aqui do Rio Grande do Sul divulgou no seu site oficial ter feito a primeira teleentrega de medicamentos com um drone no Brasil. Segundo a publicação, o drone utilizado era bastante seguro porque tinha GPS e sensores anti-colisão. E em breve vai ter também baterias de hidrogênio que vão permitir que ele voe por até 3 horas. Também consta que a rede de farmácias estuda implementar a operação em larga escala em até 2 anos, mas esbarra na falta de regulamentação sobre o serviço. Olha, a regulamentação existe, viu? Só que praticamente proíbe esse tipo de operação, exceto em circunstâncias bastante específicas, a exemplo do que fez uma outra empresa em 2018, que provavelmente foi a primeira a fazer a primeira teleentrega de medicamentos com drone no Brasil. E só para explicar aí, para quem não sabe, para realizar operações comerciais no Brasil é necessário utilizar um drone homologado pela Anatel, cadastrado na ANAC e com autorização de voo do DCEA compatível com a operação. Além dessas aí tem mais algumas exigências, mas eu vou deixar para vocês complementarem aí nos comentários, vamos ver quem sabe. E a tecnologia de transporte de pessoas com drones continua evoluindo, e são várias as empresas oferecerem soluções parecidas, mas conceitualmente diferentes. Eu vou colocar agora aí na tela algumas das mais interessantes só para vocês terem uma ideia, mas é a chinesa Ehang, que parece ser a mais próxima de deixar nossa vida mais parecida com a dos Jetsons. Isso porque eles foram bem espertos e se bandearam lá para os lados de Dubai, já que aparentemente com um investimento anual de cerca de 3 bilhões de dólares em áreas consideradas prioritárias, como mobilidade urbana e tecnologia, os sonhos tendem a se tornar realidade. E aliás, esse projeto fantástico já tem até data para acontecer. Depois de 2 anos de testes, eles devem entrar em operação já em 2020. O único problema sem solução é que, pelo visto, viagens em drones serão exclusividade de pessoas leves. E vejam que eu usei o termo leve, não magras, já que existe gente magra, alta e pesada, que pelo jeito vai ficar de fora dessa revolução. E esse fato, que é exemplo de muitas outras coisas, como piadas de português e as roupinhas que a Xuxa costumava usar nos programas infantil dela, não seria um problema se não vivêssemos na época do mimimi, onde os jovens se preocupam mais em militar pela igualdade nas redes sociais do que com arrumar a própria cama depois de acordar. Espero eles se darem conta disso aí, vai surgir o bullying não tripulado, né, ou sei lá, drooling. Mas o fato é que, pelo menos por enquanto, né, pessoal, a comunidade droneira não tá nem aí pra isso. Isso aí é futuro. Por enquanto tá todo mundo de sangue doce contando a grana pra ver se vai conseguir ou não comprar o Mavic Mini lá na pré-venda da Fly Pro. E como agora o Mavic Mini tá na boca do povo e não rende mais primeira página, a mídia especializada já começa a ajustar a mira e ventilar rumores sobre o Mavic 3 e o Inspire 3. Mas tudo que eles têm a dizer por enquanto é que cedo ou tarde eles devem ser lançados. Provavelmente em 2020, mas também se não for em 2020, pode ser 2021, 2022, mas que vão lançar, vão. Aliás, o próprio Hélio Martins já tinha previsto o Inspire 3 muito antes deles. Já o Phantom 5, bom, a respeito do Phantom 5, a real é que ninguém mais se lembra muito bem para que a gente queria tanto aquilo. E já que a gente está falando da DJI, ela acaba de lançar uma atualização de firmware para o DJI FPV Goggles, tendo como objetivo bem claro melhorar o funcionamento da entrada de vídeo analógico para seguir dando aquela perturbada na concorrência. E enquanto a Fat Shark continua preocupada em lançar diversos modelos de óculos com campo de visão um pouco maior, um pouco menor, a DJI resolveu simplesmente deixar a cargo do usuário configurar pelo menu se quer uma tela grande ou pequena. Isso aí na verdade já existia no modo digital, só que agora passou a funcionar também em modo analógico, tornando totalmente obsoleto essa história de lançar 500 modelos de óculos, cada modelo com tamanho de tela. Ou seja, ferrou um pouquinho mais com a Fat Shark, já que esse aí era um dos argumentos dos fanboys, né, que diziam que em modo analógico ele só funcionava em full screen e que ninguém gosta de voar drone racing com tela muito grande. Aliás, outra coisa que essa atualização resolveu e que passou a funcionar em modo analógico foi também o gravador de vídeo, outro aspecto no qual a Fat Shark sempre deixou a desejar. E olha que a DJI tá nesse mercado só há alguns meses, né, e não há uma década. E antes que alguém diga que a DJI tem muitos bilhões, a Fat Shark não tem tanto dinheiro, não se esqueçam que a DJI ela não fabrica só óculos, ao contrário da Fat Shark. Então, essa disputa aí, ela não é tão desproporcional quanto parece. Mas fiquem tranquilos, tá? Graças aos inúmeros fãs que conquistou ao longo dos anos, a Fat Shark não tá nem aí na real. Aparentemente a qualidade do sistema da DJI não importa tanto quanto o preço do sistema, que é considerado altíssimo. Ao menos foi o que me falou um fã da marca pouco antes de encomendar um HDO2 para ele. Or is it?
Bom, pessoal, era isso que tinha pra hoje. Espero que tenham gostado aí do nosso primeiro Dronecast. Se vocês gostarem, se comentarem, deixarem um like, outros virão. E da mesma forma, se o negócio não agradou, não tem problema, prometo não fazer mais. Tá beleza, pessoal? É isso aí então e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!